Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é anfíbios. O termo anfíbio é usado para identificar um grupo de animais que vive no ambiente terrestre e também no ambiente aquático. Então, apesar dele viver na terra, ele ainda tem uma ligação com esse ambiente aquático, correto? O termo anfíbio significa anfi, vem de ambos, e bio, vida. Então, ambos e vida, duas vidas, que significa o quê? Que ele vive nesses dois ambientes diferentes, correto? Os anfíbios englobam mais ou menos 3.000 espécies, sendo que nenhuma dessas espécies é marinha. Vamos lá falar das características desse grupo. A principal característica dos anfíbios é o quê? É a pele com glândula produtora de muco. É uma pele altamente vascularizada, uma pele lisa, uma pele ali que vai servir também no processo de respiração, correto? Essa pele ela tem que estar sempre úmida, então é por isso que muitas espécies vivem sempre em locais próximos a locais de água, por exemplo, pererecas, rãs, normalmente você vê próximos a rios, não é mesmo? Rios, lagoas. Então isso é para manter a pele hidratada, manter a pele ali úmida para garantir os processos respiratórios também, como a gente vai falar agora. Além disso, esses animais são tetrápodes. O que significa dizer que o animal é tetrápode? Ele tem 2 pares de membros locomotores. Então ele vai ter ali 4 pernas, correto? Essas pernas elas vão ajudar na locomoção. Observa que o esqueleto desses animais ele já é mais resistente do que o esqueleto observado em peixes, por exemplo. A coluna sustenta o corpo com maior firmeza do que aquela dos peixes, porque agora ele vai estar no ambiente terrestre, então ele vai lidar com outras formas aí do que o ambiente aquático, que a gente lembra lá dos peixes, eles têm que controlar para não flutuar e tudo mais. Agora aqui ele já vai enfrentar a ação da gravidade e tudo mais, que vai puxar para baixo, então a gente tem que garantir o quê? Garantir uma maior resistência dos seus ossos e também dos músculos. Os músculos desses animais também são bem desenvolvidos. Lembra lá, igual, lembrando de exemplos de sapos, rãs, pererecas, eles precisam se locomover ali, precisam de músculos resistentes. Então, observa que eles têm esses 4 membros e eles vão ter aqui a cintura escapular e a cintura pélvica. Então, a cintura escapular e a pélvica surgem na primeira vez aí nos grupos dos vertebrados, que são essas estruturas que vão ligar os membros aqui superiores e inferiores, correto? Então, essas cinturas, elas vão surgir nesse grupo de vertebrados. Além disso, a gente pode citar aqui que os adultos geralmente são carnívoros. Os animais ainda em fase larval, os anfíbios em fase larval, normalmente vão se alimentar de algas e outros organismos ali no ambiente aquático. Já quando adulto, normalmente são carnívoros. Esses animais normalmente preferem insetos, artrópodes em geral. Você já deve ter visto aí alguns sapos se alimentando de uma mosca, alguma borboleta, esses animais menores, certo? Normalmente artrópodes, mas eles podem sim se alimentar de outros seres vivos, certo? O sistema digestório deles normalmente termina em cloaca. O que é a cloaca? É uma região onde vai ter a união do sistema digestório, sistema excretor e também do sistema reprodutor. Então, todos esses sistemas vão se ligar em um único orifício, que seria então a cloaca, certo? Nesses animais, a respiração pode ser branquial, cutânea e pulmonar. Como assim? Quando em fase larval e que ele é encontrado em água, algumas espécies, porque tem outras espécies que não vão ter essa fase larval, quando tiver a fase larval e viver no ambiente aquático, a respiração é branquial. Por quê? Porque são essas brancas que garantem a retirada do oxigênio do ambiente aquático, certo? O pulmão não. Nosso pulmão ele garante o quê? Que a gente retire o oxigênio do ambiente da atmosfera, não da água. Na água a adaptação são as brancas. Então esses animais, quando vivem em ambiente aquático, dentro da água, normalmente na fase larval, vão respirar por brânquias. Poucas são as espécies que em fase adulta respiram por brânquias. Além disso, a gente vai ter respiração cutânea e pulmonar. Por que vai ter as duas? O pulmão, apesar de existir e ser capaz de retirar o oxigênio aí do meio ambiente, ele ainda não vai ter uma superfície relativamente suficiente, ali, uma superfície interna, que vai garantir uma captação de oxigênio eficiente e suficiente para esse grupo. Então, ele complementa isso, essa respiração pulmonar, através da respiração cutânea. O que é a respiração cutânea? As trocas gasosas vão ocorrer
através da pele. É por isso que eles têm então uma pele fina e altamente vascularizada, que permite então essas trocas gasosas, correto? Então, a respiração é branquial quando eles estão em fase larval e cutânea e pulmonar quando adultos. A pulmonar vai ocorrer, mas não é suficiente para garantir o oxigênio para a sobrevivência do indivíduo, então a cutânea vai complementar isso daí, complementar essas trocas gasosas. Outro ponto importante, característico aí dos anfíbios, é a dupla circulação. O que é uma dupla circulação? O sangue vai passar 2 vezes pelo coração. Agora a gente vai pôr o esqueminha do coração e a gente mostra ali como que ocorre esse processo. Mas dupla circulação, sangue chega ao coração, vai para o pulmão, onde ele se torna oxigenado, volta ao coração e vai ser levado para o corpo. Depois retorna ao coração e o processo inicia-se novamente, correto? Então, por passar 2 vezes pelo coração para garantir um circuito completo, a gente diz que é uma dupla circulação, correto? Além disso, a excreção desses animais é do tipo, vai eliminar a ureia. Então, o rim vai eliminar ali o produto de excreção chamado de ureia. Aqui a gente vê a anatomia básica de um anfíbio. A gente vê aqui os órgãos, o encéfalo, então a gente já tem um sistema nervoso ali mais desenvolvido do que em outras espécies de animais que a gente viu anteriormente. Então, nesses grupos, a gente já tem uma cefalização maior, correto? O encéfalo, a medula, sistema nervoso ali. Os órgãos dos sentidos também são bem apurados. A gente consegue ver, por exemplo, a membrana timpânica logo atrás do olho, quando a gente olha um sapo. Ali a gente consegue ver a membrana timpânica, eles têm uma audição muito boa. Por que essa audição é importante? Lembra que alguns sapos eles fazem coachos diferentes para atrair fêmea e tudo mais. Então eles têm essa atração por sons. É importante então ter uma boa audição, correto? Além desse sistema nervoso, órgãos do sentido, a gente vê aqui o exemplo do coração. O coração desses animais, é um anfíbio. Então a gente vai ter 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. O ventrículo ali vai ter uma mistura de sangue. Apesar de pequena, vai ocorrer esse contato do sangue rico em gás carbônico com o sangue rico em oxigênio. Então esse contato, essa mistura, a gente diz que a circulação é do tipo incompleta, porque houve a mistura de sangue. Observe então que nos anfíbios a gente tem 3 cavidades. Isso aqui vai mudando durante os grupos de vertebrados até que chega no mamífero, que tem 4 cavidades, certo? Então aqui nos anfíbios a gente ainda tem 3, 2 átrios e um ventrículo, correto? Então nesses animais, como a gente falou também, dupla circulação. Além disso, a gente pode observar a bexiga urinária, os órgãos do sistema digestório que termina em cloaca. Vamos lá. Falando da alimentação desses animais. Como a gente falou, eles são carnívoros e normalmente vão se alimentar de pequenos animais, tipo pequenos artrópodes, pequenos insetos ali que são um tipo de artrópode, correto? Aqui a gente vê um exemplo aí de um anuro, que a gente vai falar agora das classes, das ordens ali dentro, dessas ordens. Então a gente vai ver aqui que esse é um exemplo de anuro, ele está capturando o alimento, correto? Normalmente, para capturar esse alimento, algumas espécies ela tem uma língua que consegue sair do corpo e atingir ali uma distância relativamente grande. Na língua desses animais, normalmente ela é presa na parte anterior, mesmo aqui na frente, e ela está aqui para trás e ela se solta para pegar a presa. Normalmente essa língua, ela contém substâncias pegajosas para ajudar a grudar ali e trazer essa presa com maior eficiência. Então vamos lá, a gente vai falar da reprodução desses animais. A reprodução dos anfíbios, ela vai variar de acordo com a espécie que a gente vai estudar, correto? Então aqui a gente vê um anuro, um sapo ali. A reprodução deles, a gente pode observar que são sexos separados. O que é um sexo separado? A gente vai ter então um macho e uma fêmea, certo? A fecundação geralmente é externa. Então, normalmente na reprodução de um sapo, a gente vê que os dois se abraçam. Esse abraço é o chamado amplexo. Então, a fêmea vai lançar os óvulos e o macho vai soltar o espermatozoide e vai ocorrer ali a fecundação do tipo externa. Depois que formam-se os ovinhos aqui, cada espécie tem uma forma diferente de lançar esses ovos e até mesmo o local onde esses ovos vão ficar. Tem algumas espécies, inclusive, que os filhotes eles se desenvolvem ainda em cima do corpo da fêmea, certo? Então liberou aqui os ovos
eles vão desenvolver. Primeiro vai sair uma espécie um indivíduo totalmente diferente do adulto. Então você vai ver que vai ocorrer modificações até a fase adulta. Isso caracteriza um desenvolvimento do tipo indireto. O que é um desenvolvimento indireto? Onde a gente observa uma fase larval e uma fase adulta. Essa fase larval ela vai passar por diversas modificações até atingir o adulto. Essas modificações é a chamada metamorfose, certo? É uma metamorfose aqui do tipo completa. Então, olhando o exemplo dos anuros, começa aqui a fase larval chamada de girino. Então, a gente observa aqui o girino, bonitinho, com cauda. Nos anuros, a característica principal é a ausência de cauda. Então, quando a gente vê um adulto, a gente não vê essa cauda mais, ela vai sumir durante o desenvolvimento. Então, primeiro, depois que ele surgiu a larvinha, ela vai começar a desenvolver, vai surgir então os membros. Primeiro, os membros posteriores e depois os anteriores, certo? Então, aqui a gente ainda tem a cauda e o membro. Depois surge todos os membros, ó, os 4, porque é um tetrápode, e a gente ainda tem a cauda. Depois ocorre essa retração e a gente observa um anfíbio, então, anuro sem essa cauda. Esses modos de reprodução dos anfíbios em geral vão modificar de acordo com a espécie analisada, certo? Esse aqui é um exemplo clássico de uma reprodução de um anuro, para a gente citar que tem, então, um desenvolvimento indireto, com a formação de uma larva, correto? Então vamos lá, vamos falar melhor desses grupos, nessas ordens de anfíbios que existem. Então, primeiro, os anuros. Os anuros incluem animais que não têm cauda. Eles são o grupo mais especializado dos anfíbios. Neles, a gente garante aí, pode indicar como uma característica adaptativa para ele ser o grupo mais diversificado, as formas de movimentação. Então, a gente consegue ver os sapos, eles se movimentam, mas eles não dão grandes saltos. As pererecas, elas têm uma capacidade de natação uma alta capacidade de natação, elas nadam muito bem, tem uma movimentação muito mais rápida do que os sapos. E as pererecas, elas têm a capacidade de escalar mesmo. Então elas têm um hábito mais arborícola, vivendo mais em cima das árvores, mas você consegue ver ali elas subindo paredes e tudo mais. Quando a gente olha um sapo, normalmente a gente vê que a pele dele é mais enrugada, ela não é uma pele lisa e nem tão úmida quanto dos outros, da rã e da perereca, certo? Nele também a gente vê, glândulas de veneno bem desenvolvidas. Muitas pessoas têm medo do sapo lançar o seu veneno contra elas, né? Mas essas glândulas, elas só vão lançar o veneno quando elas são apertadas. Então, por exemplo, vamos supor que um cachorro vai lá comer esse sapo. Quando ele apertar com a mordida essas glândulas, então vai sair o veneno, certo? Algumas pesquisas indicam aí, tem algumas espécies que lançam esse veneno, mas não é em grande quantidade, assim, é uma exceção a essa regra, certo? Então, normalmente essa glândula ela só vai sair o veneno quando ela for pressionada mesmo. Os outros, a gente consegue ver algumas espécies também que elas têm a pele toda produz esse veneno. Você pode observar que tem alguns índios que utilizam uma flecha, para deixar a flecha com veneno para matar algumas espécies, elas utilizam o veneno desses anfíbios, certo? Então são espécies ali que são altamente venenosas. Algumas não têm veneno tóxico, assim, que não causa grandes danos ao humano, mas outros sim, podem até matar. Normalmente essas espécies elas apresentam uma coloração de aviso. O que é uma coloração de aviso? São cores fortes. Então, normalmente, quando você vê um animal com cor amarela, vermelha, preta, está indicando o quê? Que ele possui algum tipo de veneno. Essa coloração é uma coloração de aviso. Você vai ficar longe daquela espécie. Outras espécies, no entanto, elas têm a capacidade o quê? De imitar isso. Então, elas vão ter aquela cor de aviso que vai enganar o predador, mas elas não vão ter veneno algum. Então, para evitar isso daí, o melhor é evitar chegar a ter contato com alguma espécie que tem cor forte, certo? Então, vamos continuar lá. Os sapos, como a gente falou, tem a pele mais grossa, essa glândula de veneno mais desenvolvida, certo? Eles não vão dar grandes saltos nem nada. Normalmente, eles vão se mover com pequenos saltos, uma locomoção menor do que a perereca e a rã. Aqui a gente tem uma fotinho da rã, ela tem uma pele mais lisa, os membros dela são bem desenvolvidos e a gente consegue ver membranas entre os dedinhos que garantem a natação. Então elas são ótimas nadadoras. Quando a gente compara o sapo com a rã, a gente vê que a pele dos dois
é diferente, né? O sapo mais rugoso e a rã mais lisa. A perereca é essa aqui de baixo. Qual que é a característica principal que a gente consegue ver nesse grupo? A presença de pequenas ventosas nos dedos. Essas ventosas, elas vão garantir a locomoção aí delas, subir paredes, escalar mesmo, certo? Então essas ventosinhas fazem com que a gente consiga identificar ali o que é uma perereca, por exemplo, certo? Então esse grupo é o mais especializado e caracteriza-se por não ter cauda. Vamos lá. Aqui a gente tem os caudata, ou então também chamados de urodelos, certo? Eles se locomovem por ondulações laterais combinadas com a movimentação de suas patas. Característica deles, ó, como o nome indica, caudata apresenta caudas. Nesse caso, eles têm 4 membros também, porém, esses membros têm o mesmo tamanho. Quando a gente estuda os anuros, a gente vê, por exemplo, a rã ela tem os membros posteriores maiores e mais desenvolvidos para se mover ali na água, para dar o salto, certo? Aqui nos caudatas ou urodelos, a gente vê o tamanho dos membros é praticamente igual. Como exemplo, a gente pode citar as salamandras e os tritões. Salamandras são encontrados em grandes quantidades, principalmente na América do Norte, correto? Então vamos lá para outra ordem, que são as gimnofionas, também conhecidas como cobras cegas. As gimnofionas, elas são também chamadas de ápodes, porque nesse caso a gente não vai ter patas. Então, quando você olha, ela parece uma cobra, parece um réptil. Entretanto, a pele delas, como a gente já falou, apresenta aquelas características básicas de um anfíbio. Uma pele mais lisa, sem escamas, para garantir aquelas trocas gasosas. O olho desses animais é atrofiado e eles são encontrados normalmente enterrados. Esses olhos atrofiados é o que determina o nome aí, cobra cega ou cecília. Essa cobra cega é porque elas não têm essa visão tão eficiente. Esses olhos estão atrofiados, algumas estão completamente tampados mesmo e alguns conseguem perceber uma pequena quantidade de luz. Normalmente, o tamanho médio dessas espécies aí é de 30 centímetros. Ela não é tão conhecida pra gente porque normalmente está em ambientes ali, vivem enterrados, correto? Então a gente viu aí o grupo dos anfíbios, que são animais que se caracterizam ali por ter serem terrestres, mas ainda ter uma ligação com o ambiente aquático. Esse ambiente aquático vai ser principalmente para manter a pele úmida e também para reprodução. Lembra lá quando a gente falou da reprodução do anuro, que é a reprodução típica desses animais, o desenvolvimento larval acontece na água. Nesse caso, a respiração vai ser branquial. Quando adultos, esses animais vão ter respiração cutânea e pulmonar. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Qualquer dúvida é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!